Você conhece a quercetina? Quer saber quais são os benefícios dela? Veja esse vídeo. Para quem está chegando agora, eu me chamo Gisele Furro, sou nutricionista e cientista. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Vamos começar falando sobre o que é a quercetina. A quercetina é um flavonoide natural que tem sido muito investigada pelos seus amplos benefícios à saúde. Benefícios esses relacionados à atividade antioxidante, anti-inflamatória, antiviral, antialérgica, anticâncer, pela sua propriedade relacionada à longevidade, ao fortalecimento do sistema imune, à promoção da saúde cardiovascular, à neuroproteção. Eu vou falar com mais detalhes sobre essas funções, mas primeiro eu quero te contar uma curiosidade em relação a esse nome. A palavra quercetina vem do latim, que significa quercetum, se refere a uma parte do carvalho, porque a quercetina ela foi inicialmente isolada da casca do carvalho em 1857 por um químico austríaco, e depois disso foi descoberto que a quercetina é um flavonoide encontrado em alguns vegetais como cebola roxa, cacau, maçã, uva, frutas vermelhas como morango, cranberry, mirtilo. Ela também é encontrada em aspargos, alho, brócolis, couve, quiabo, tomate. A quercetina é um dos antioxidantes mais potentes que nós temos. E o mais importante, ela não pode ser produzida pelo nosso corpo. Logo, a sua obtenção se dá exclusivamente através da dieta ou da suplementação. A literatura científica da quercetina é muito ampla. Eu vou até colocar a imagem de um artigo que foi publicado em 2009. A parte que eu vou falar agora, essa frase, ela foi retirada do artigo. De todos os flavonoides, a quercetina está entre os mais difundidos, com efeitos bioativos de amplo espectro. Vamos então falar de cada um desses efeitos. Primeiro efeito antioxidante. Por que a quercetina é um potente antioxidante? Quando a gente analisa a estrutura química da quercetina, ela contém 3 anéis, vou colocar uma imagem aqui para vocês, e grupos hidroxila. E é esse grupo hidroxila que faz com que a quercetina seja capaz de eliminar radicais livres, como peróxido de hidrogênio, superóxido e radicais hidroxila. Radicais livres são moléculas produzidas dentro da mitocôndria durante o metabolismo celular em resposta ao estresse ambiental. Esses radicais livres são moléculas muito instáveis e, quando liberadas de forma excessiva, podem causar vários danos às células, ao DNA da célula, e isso, por sua vez, vai contribuir para a aceleração do processo de envelhecimento, pode contribuir para o desenvolvimento de doenças crônicas como câncer, doenças cardiovasculares, diabetes, resistência insulínica, hipertensão arterial, doenças degenerativas e também neurodegenerativas. Segundo efeito da quercetina, efeito anti-inflamatório. A quercetina, ela consegue inibir a produção de várias citocinas inflamatórias, citocinas que promovem a inflamação, como IL-6, TNF-alfa e IL-1-beta. Ela também reduz a atividade de um fator de transcrição chamado NF-κB. Além disso, a quercetina também inibe a ação de mediadores inflamatórios, como a catalase e o óxido nítrico. E esses efeitos anti-inflamatórios tornam a quercetina uma grande aliada no tratamento e prevenção de doenças que estão relacionadas à inflamação, como a obesidade, diabetes, síndrome metabólica, resistência insulínica, disbiose intestinal, artrites, rinites, tendinites e todas as outras ites. Terceiro efeito da quercetina, efeito antiviral. A quercetina já demonstrou atividade contra uma variedade de vírus, incluindo os vírus da gripe, herpes, hepatite. E quais são os mecanismos
Como é que a quercetina consegue exercer esse efeito antiviral? A quercetina inibe a entrada do vírus, dificulta a entrada do vírus dentro da célula. A quercetina também inibe a replicação do vírus que conseguiu entrar dentro da célula. E ela também consegue aumentar a resposta imunológica. Esse artigo que eu vou deixar a imagem dele para vocês é um artigo de revisão que foi publicado em 2021 e ele abordou exatamente o potencial efeito antiviral da quercetina. Quarto efeito, fortalecimento do sistema imune. A quercetina, além dela diminuir a produção das citocinas inflamatórias, que eu falei agora há pouco, ela também aumenta a produção de células que são responsáveis pela nossa defesa imunológica, como os linfócitos T e as células natural killer. Então a gente tem esse efeito duplo de aumentar a produção de células que respondem pela nossa defesa imunológica e diminuir a produção de citocinas pró-inflamatórias. Quinto efeito da quercetina, efeito antialérgico. A quercetina consegue diminuir a produção de histamina. A histamina é uma substância química liberada pelo sistema imunológico em presença de um alérgeno, como ácaros, alimentos ou pelos de animais. E a liberação excessiva de histamina pode desencadear vários sintomas alérgicos, como coceira, espirros, congestão nasal, urticária e, em casos mais graves, até uma dificuldade respiratória. Quais são os mecanismos de ação da quercetina na melhora da resposta alérgica? Nós temos dois. O primeiro está relacionado exatamente à histamina. A quercetina inibe a ativação dos mastócitos, que são células do sistema imune que liberam, que produzem essa histamina. Então a quercetina inibe essas células e, consequentemente, a gente vai ter inibição da liberação da histamina. O segundo efeito está relacionado à inflamação, porque a inflamação é uma característica comum das reações alérgicas. Como a quercetina tem essa atividade anti-inflamatória, ela consegue reduzir a inflamação associada às alergias e, consequentemente, ela alivia os sintomas da alergia. Sexto efeito, efeito na atividade, na saúde cardiovascular. A quercetina, ela ajuda a promover o relaxamento dos vasos sanguíneos, ela promove uma vasodilatação e isso vai facilitar a circulação do sangue, pode ajudar a baixar uma pressão alta, uma hipertensão arterial. Sétimo efeito da quercetina, efeito anticâncer. Nós temos 4 mecanismos pelos quais a quercetina exerce esse efeito anticâncer. O primeiro está relacionado à propriedade antioxidante que eu mencionei no início do vídeo. A quercetina, ela consegue neutralizar os radicais livres que são produzidos, porque o excesso desses radicais livres pode danificar as células e pode contribuir para o desenvolvimento do câncer. E essa capacidade da quercetina de combater esses danos oxidativos ajuda a prevenir a formação de células cancerosas. Segundo efeito, indução da apoptose. A apoptose é uma morte celular programada, é um mecanismo presente em todas as células e é um mecanismo importante porque através da apoptose as células conseguem eliminar organelas ou células que foram danificadas. A apoptose também consegue eliminar células que sofreram alguma mutação, células que poderiam não funcionar tão bem, que poderiam vir a se tornar cancerosas. Então a apoptose é como se fosse um mecanismo, um controle de qualidade da célula. Estudos sugerem que a quercetina pode induzir a apoptose em células cancerosas, levando a essa morte programada e impedindo a proliferação do câncer. O terceiro fator aqui é a inibição da angiogênese. Angiogênese é a formação de novos vasos sanguíneos. Um processo que está muito ativo no câncer, porque um tumor, ele cresce muito rápido, ele precisa ter um aporte de sangue, um aporte de nutrientes para que ele consiga crescer rápido. Por isso, a angiogênese está muito ativada no câncer. E a quercetina parece diminuir essa angiogênese e, consequentemente, isso vai ajudar a retardar ou impedir o crescimento do tumor.
Quarto fator é a inibição da metástase. A metástase é o processo pelo qual as células cancerosas se espalham do tumor primário para outras partes, formando novos tumores. A quercetina, ela pode inibir, pode diminuir o aparecimento de metástases. Oitavo fator, efeito no emagrecimento. Vou listar 5 mecanismos. Primeiro, a quercetina tem um potencial efeito termogênico. Ela aumenta o nosso gasto energético, ela aumenta a produção de calor, aumenta essa termogênese e isso vai ajudar a perder peso. Segundo fator, modulação do metabolismo lipídico. A quercetina reduz a absorção de gorduras no intestino e também aumenta a expressão de genes relacionados ao metabolismo dos lipídios, aumenta a expressão de genes relacionados à lipólise e isso vai favorecer, vai contribuir para o emagrecimento. O terceiro fator é a regulação da glicose do sangue, porque a quercetina ajuda a melhorar a sensibilidade à insulina, ela diminui a resistência insulínica. E a insulina é um hormônio extremamente obesogênico. Quando a insulina está elevada, a informação que ela transmite para o corpo é: armazene energia. Então, quando uma pessoa reduz o nível da insulina, ela consegue emagrecer de forma mais fácil. Quarto fator aqui é supressão do apetite. A quercetina tem esse efeito de diminuir o apetite. Os mecanismos pelos quais isso acontece não estão claros ainda na literatura científica, mas já se sabe, já foi descrito que ela diminui o apetite. Quinto fator envolve a atividade antioxidante e anti-inflamatória, porque nós sabemos muito bem que o ganho de peso, sobrepeso, obesidade tem por trás um processo inflamatório crônico. Então, a quercetina ajuda a reduzir a inflamação e o estresse oxidativo, e isso, consequentemente, vai favorecer o emagrecimento. Nono efeito é um efeito relacionado à longevidade. Eu vou fazer um outro vídeo de uma forma mais detalhada, especificamente sobre o efeito da quercetina relacionado à longevidade. Então, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva para que você não perca esse próximo vídeo. Quando nós falamos em longevidade, em envelhecimento, nós já sabemos, a literatura científica já traz de forma bem clara para a gente que o fator genético não é o fator mais importante, que além do fator genético, a gente também tem o fator epigenético, o fator ambiental que está relacionado ao nosso estilo de vida. Prova disso é que nós conseguimos já encontrar vários exemplos de pessoas que têm a mesma idade cronológica, mas que estão num processo de envelhecimento de forma bem diferente, como é o caso dessas duas mulheres que eu coloco nessa imagem. Então, quando a gente fala de envelhecimento, a gente precisa abordar o envelhecimento biológico, o envelhecimento da célula. E o que diferencia uma célula sadia, uma célula normal, para uma célula senescente, para uma célula mais velha? Uma célula normal, ela consegue receber danos, só que ela repara esses danos com muita destreza. Já uma célula mais velha, uma célula senescente, ela começa a perder a capacidade de reparar esses danos. Então, ela passa a acumular os danos que são acometidos, até que ela começa a liberar ali marcadores inflamatórios, começa a produzir muitas espécies reativas de oxigênio, e isso, essa disfunção celular, principalmente a disfunção de uma célula importantíssima que é a mitocôndria, a disfunção mitocondrial está por trás, é a base celular de várias doenças relacionadas ao envelhecimento. Por que a mitocôndria é tão importante? A mitocôndria, ela que vai produzir a energia da célula, ela vai ser responsável por participar da sinalização entre as células. Ela participa da regulação do cálcio, do processo de sobrevivência, senescência e morte da célula. Ela que produz as espécies reativas de oxigênio, que quando são liberadas em excesso, causam grandes problemas.
E com o passar da idade, a pessoa começa a reduzir o número de mitocôndrias. E as mitocôndrias que restam ainda passam a não funcionar tão bem. Na prática, como é que a gente observa isso? A pessoa começa a ficar mais cansada, ela começa a ter mais fadiga, ela começa a engordar mais fácil, porque são as mitocôndrias que vão queimar a gordura para produzir energia. Com menos mitocôndria, a célula vai ter essa capacidade de queimar a gordura de forma reduzida. Com o passar da idade, a pessoa também observa uma menor resistência física, uma menor capacidade de recuperação de um trauma, de uma lesão. Uma pessoa mais velha, quando ela machuca, quando ela tem algum trauma, ela se recupera de uma forma muito mais demorada que uma pessoa jovem. Ela vai ter maior suscetibilidade a doenças e a quercetina consegue aumentar o número de mitocôndrias. A quercetina aumenta a biogênese mitocondrial e é o que eu vou falar para vocês de uma forma bem mais detalhada no próximo vídeo. Essa tabela mostra aqui para vocês alguns alimentos, a quantidade de quercetina de alguns alimentos em 100 gramas de alimento. Eu vou destacar aqui a cebola, que tem 19,9 miligramas de quercetina, o cacau, que tem 20 miligramas de quercetina, o pimentão amarelo, 50 miligramas de quercetina. O trigo, embora tenha quercetina, você não deve utilizá-lo em função de ser um grão, de ser de ser extremamente rico em amido, em carboidrato, em açúcar. Então, não é, se é pela quercetina que você usaria o trigo sarraceno, nós temos várias outras opções aqui, você não precisa usar o trigo. Acerola, 21 miligramas de quercetina, o cranberry tem 14 miligramas, semente de endro, 55 miligramas de quercetina, quiabo, 20 miligramas e a alface, 15 miligramas de quercetina. Além dessas fontes alimentares, a quercetina também pode ser utilizada em cápsulas na forma de suplemento alimentar. A dosagem varia muito conforme o objetivo do tratamento. Geralmente a dose indicada ela fica entre 250 a 1000 miligramas por dia. No entanto, esse suplemento só deve ser utilizado sob a orientação de um médico ou nutricionista. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e fica de olho aqui para você não perder os próximos vídeos. Te aguardo!